tarde, cá estamos nós em mais um Catequese na nossa casa do 5º volume. Hoje com a Catequese 25. Somos a Igreja que Ele fundou. Página 107 e seguintes do vosso Catecismo. Na semana passada vimos que com o Espírito Santo, que nos anima, que nos acompanha, que nos ajuda, cresce a família de Jesus, que é a Igreja. E a vossa barra cronológica? Completaram a Catequese 24? E fizeram o cartão que vos pedimos com a oração do Espírito Santo, que era também para decorar? Escolheram alguém para oferecer o vosso cartão? Espero que sim. Certamente escolheram alguém que próximo de vós e importante para vocês. Provavelmente alguém com quem têm uma relação mais próxima. A nossa família e os nossos amigos mais próximos são muito importantes para nós. Portanto, é muito natural que tenham escolhido ou alguém da família, ou um amigo, um vizinho, até um professor, para entregarem o vosso cartão. Uma família é constituída por pessoas diferentes, com profissões diferentes, idades diferentes, interesses diferentes, muitas diferenças. Mas, dentro dessa família, as pessoas estão unidas por laços. Esses laços podem ser laços de sangue, de amor, de compromisso, mas nós sabemos que a família está lá para nos apoiar e para nos ajudar. E ainda que não estejamos próximos fisicamente, nós sabemos que podemos contar com a nossa família. A família é um espaço de partilha e de união. O amor que a todos une faz com que nós nos sintamos também bem na comunidade familiar. Sabemos que somos amados e somos felizes. Uma comunidade é um conjunto de pessoas unidas por fortes laços. Hoje vamos falar de uma família muito especial, que inclui muitas e diversas pessoas, com trabalhos diferentes, raças e países diferentes. Os laços mais importantes que unem essas pessoas não são os laços de sangue, mas sim o laço que é Jesus. São pessoas que conheceram Jesus, ouviram as suas propostas e decidiram seguir Jesus, viver com Ele e como Ele. A grande lei desta família é o amor. Jesus diz: "O mandamento que vos deixo é que vos ameis uns aos outros." Esta comunidade, que nasce à volta de Jesus, chama-se Igreja. Os membros que constituem a Igreja sentem-se irmãos, amam-se, ajudam-se, perdoam-se uns aos outros. Vocês já sabem que Jesus veio ao mundo há pouco mais de 2000 anos para nos propor o reino de Deus. Um mundo novo, de amor, de perdão, de justiça e de paz que Deus nos convida a construir. Algumas pessoas ouviram as propostas de Jesus e começaram a segui-lo e a andar com ele, os seus discípulos. E ao longo de 3 anos, eles foram vendo o que Jesus fazia e foram aprendendo com Jesus. Um dia, as autoridades judaicas, que se começavam a sentir incomodadas com os ensinamentos de Jesus, pois não queriam saber desse mundo novo que Jesus propunha, resolveram prender, condenar e matar Jesus. A morte não venceu Jesus e ele ressuscitou. E aparecendo aos discípulos, fê-los compreender que eles podiam e deviam continuar esse projeto de construir o mundo novo. Os discípulos receberam o Espírito Santo, essa força, esse ânimo que vem de Deus, essa vida que vem de Deus, e começaram a falar a toda a gente do reino de Deus. Os discípulos também formaram uma família e todas as pessoas que os ouviam e que decidiam seguir Jesus tornavam-se membros dessa família, a Igreja. A palavra Igreja significa a comunidade daqueles que Deus chamou e que formam uma Assembleia de Deus. Essas pessoas formam uma Assembleia que se reúne à volta de Jesus para o escutar, para aprender com Ele e depois devem dar testemunho diante das outras pessoas desse mundo novo que Jesus veio propor a todos.
Vamos recordar uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, já vossa conhecida, que nos conta como vivia essa família dos discípulos de Jesus. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, o temor dominava todos os espíritos. Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. Como se tivessem uma só alma, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão em suas casas e tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que tinham entrado no caminho da salvação. Então, como é que vivia essa família? Reuniam-se com frequência para ouvir aquilo que os apóstolos ensinavam, ou seja, iam à catequese para aprenderem coisas sobre Jesus e sobre esse mundo novo que Jesus veio propor, como nós fazemos hoje. Reuniam-se para rezar em conjunto e mesmo individualmente. Iam ao templo para rezar, ou seja, sentiam que era importante encontrarem tempo para falar com Deus, para lhe agradecer, para ouvirem o que Ele lhes queria dizer, como nós temos estado a aprender e pomos em prática na catequese, na igreja, na oração e no compromisso. Juntavam-se para a fração do pão, ou seja, reuniam-se para celebrar a Eucaristia, que é a celebração que repete e atualiza a última ceia de Jesus, a sua entrega na cruz e a sua ressurreição. Tudo isto nós vivemos quando participamos na Eucaristia. Naquela família havia uma grande união e todos partilhavam uns com os outros aquilo que tinham, para que todos tivessem o necessário para viver, ou seja, partilhavam os dons e os bens, preocupavam-se uns com os outros, cuidavam uns dos outros, viviam como irmãos, amando-se e ajudando-se. Nós também procuramos viver assim. Ainda esta semana preparamos a oração do Espírito Santo para oferecer a alguém que é importante para nós, porque queremos que essa pessoa possa descobrir a importância e a força do Espírito Santo na sua vida, como nós que temos a oportunidade de estar na catequese. Realizavam gestos que deixavam todos impressionados e que provocavam a admiração de toda a gente. Ou seja, repetiam aqueles gestos que Jesus tinha feito, gestos de bondade, de amor, de serviço, que ajudavam e davam vida àqueles que estavam doentes, desanimados e sem esperança. Sabiam amar. Também é isso que fazemos na catequese. Aprendemos a amar como Jesus amava. Eram alegres e tinham um coração bom e simples, o que fazia que tivessem a simpatia de todas as pessoas. Isto é, eram boas pessoas, que criavam bom ambiente, que eram felizes e mostravam aos outros a sua felicidade, que estavam sempre disponíveis para aceitar, para conviver e para acolher os outros. Há ainda um outro texto que vos queria convidar a escutar e que nos fala dessa família que é a Igreja, constituída por muitos homens e muitas mulheres reunidos à volta de Cristo. Quem escreveu este texto foi um grande amigo de Jesus, Paulo. Ele conhecia muito bem algumas comunidades e, aliás, algumas comunidades foram fundadas após a pregação de Paulo nesses locais. Esta carta que vamos ouvir é dirigida aos cristãos de uma cidade da Grécia chamada Corinto. Pois como um corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, constituem um só corpo, assim também Cristo. De facto, num só Espírito fomos batizados, para formar um só corpo, judeus e gregos, escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé dissesse, uma vez que não sou mão, não faço parte do corpo, nem por isso deixaria de pertencer ao corpo.
E se o ouvido dissesse, uma vez que não sou o olho, não faço parte do corpo, nem por isso deixaria de pertencer ao corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, dispôs os membros no corpo, cada um conforme lhe pareceu melhor. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem tampouco a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, quanto mais fracos parecem ser os membros do corpo, tanto mais são necessários. E aqueles que parecem ser os menos honrosos do corpo, a esses rodeamos de maior honra, e aqueles que são menos decentes, nós os tratamos com maior decoro. Os que são decentes não têm necessidade disso. Mas Deus dispôs o corpo, de modo a dar maior honra ao que dela carecia, para não haver divisão no corpo e os membros terem a mesma solicitude uns para com os outros. Assim, se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros. Se um membro é honrado, todos os membros participam da sua alegria. Vós sois o corpo de Cristo e cada um, pela sua parte, é um membro. A que é que Paulo se refere quando fala desse corpo formado por muitos membros? Paulo utiliza aqui uma imagem ou comparação para se referir à Igreja. São Paulo fala do corpo de Cristo porque estas pessoas são a família que nasce a partir de Cristo. São aqueles que se juntam à volta de Cristo. A Igreja é o corpo de Cristo. Quem quiser olhar para Cristo, ver Cristo, quem quiser encontrar Cristo, tem de se dirigir para a família de Cristo, para a Igreja. É através dos seus discípulos que Cristo hoje está presente no mundo. Este corpo é formado por muitos membros. Esses membros são pessoas e pessoas muito diferentes. Cada membro ou cada pessoa tem também uma função diferente, como acontece no corpo humano. E todas as funções, todas as tarefas, a missão que é destinada a cada um de nós é indispensável para o bem do corpo, ou seja, para o bem da Igreja. Todos são muito importantes para que o corpo funcione. E é muito importante que cada um cumpra o seu papel, a sua tarefa. Vocês também são muito importantes e têm o vosso lugar. Sem a vossa participação na catequese, na Eucaristia, sem a vossa oração, a Igreja e o mundo ficavam mais pobres. Estes membros do corpo estão todos unidos uns aos outros. Nenhum pode sobreviver sozinho. Na família dos discípulos de Jesus também é assim. Nenhum dos discípulos de Jesus estará bem e será feliz se estiver isolado, se estiver à margem dos outros, se afastar da comunidade e não quiser colaborar com os outros. Neste corpo há uma grande unidade, porque todos fazem parte de um mesmo corpo e porque todos se alimentam da mesma vida. Todos eles receberam o mesmo batismo e todos eles são alimentados pelo mesmo Espírito. Convido-vos agora a abrirem o vosso catecismo nas páginas 106 e 107. Vamos observar as imagens que aí estão e também os textos. Esta imagem do corpo, que tem muitos membros, é uma imagem muito bonita para falar da família dos discípulos de Jesus. Cada pessoa que faz parte da comunidade de Jesus é um membro que tem um papel, uma tarefa a desempenhar. E essa tarefa é muito importante para todo o corpo, para que a Igreja esteja bem e cumpra a sua missão de levar Jesus Cristo a todos os homens e mulheres. A Igreja é uma família muito grande, que junta pessoas muito diferentes, mas que estão dispostas a escutar as propostas de Jesus e a segui-lo. Essas pessoas que aderem a Jesus e que o querem seguir, recebem o Espírito Santo para continuarem no mundo a obra que Jesus começou. A Igreja é como um corpo, no qual há muitos membros que vivem unidos, que se ajudam, que se apoiam uns aos outros. Têm funções diferentes,
mas todos são importantes para que o corpo esteja bem e para que Cristo possa continuar a ir ao encontro de todos. Cada um de vós também tem um papel muito importante a desempenhar. Peço-vos agora, por favor, que na página 107 do vosso catecismo olhem aí para um espaço onde deviam colocar uma fotografia do vosso grupo de catequese. Se tiverem uma fotografia do grupo de catequese, excelente, tirem uma fotocópia, recortem e colhem aí. Se não tiverem, peço-vos que desenhem o vosso grupo de catequese ou, se não tiverem jeito para desenhar, que pelo menos coloquem aí o nome dos vários elementos do vosso grupo de catequese. Vamos agradecer o dom de pertencermos a Cristo e vamos dizer o nosso obrigado a Deus por nos ter chamado a pertencer a esta família. Vamos ainda dizer-lhe que estamos disponíveis para as tarefas que Ele nos quiser atribuir. Senhor Deus, obrigado porque nos chamastes a fazer parte dessa grande família dos que seguem Jesus, dos que o escutam, dos que aprendem com Ele o amor e a paz, dos que se sentam com Ele à mesa para receber o seu pão, dos que procuram construir com Jesus um mundo mais bonito e mais feliz. Senhor Deus, obrigado porque nos chamastes para sermos membros do corpo de Cristo e para ocuparmos o nosso lugar na comunidade cristã, à volta de Jesus Cristo, que nos dá a vida. Senhor Deus, obrigado porque fizeste de cada um de nós uma pedra mais na construção dessa casa, que é a Igreja de Jesus, e que quiseste que cada um de nós fizesse parte dessa comunidade, onde tu estás vivo e presente, para salvar e dar vida aos homens e mulheres do mundo inteiro. Ora, e agora vou-vos pedir, ao longo da semana, que entreguem o cartão que prepararam com a oração do Espírito Santo à pessoa que vocês escolheram. Depois, peço-vos que abram o vosso catecismo na página 108, que leiam com muita atenção todo o texto que aí está e depois devem preencher e assinar essa declaração que aí têm, a meio da página. Eu, colocam o vosso nome, sou membro do corpo de Cristo e tenho na Igreja o meu lugar, o meu papel e a tarefa que devo desempenhar. E depois colocam a vossa assinatura. Vão ainda continuar a rezar a oração do Espírito Santo e vão pensar nas tarefas que haverá no corpo de Cristo, na vossa Igreja, para cada um de vós. E registam as vossas conclusões na barra cronológica Catequese 25. Vamos terminar com o cântico número 20, Somos a Igreja de Cristo, enquanto também vemos o texto que devemos guardar na nossa memória e no nosso coração. Até para a semana! Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. Povo em marcha para a casa do Pai, com Cristo amigo, com Cristo irmão. Abre caminhos na fé e na esperança, de mão nas mãos e um só coração. Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. Somos a Igreja